Paz do Senhor, irmãos. Obrigada pelo convite, pastor. Hoje eu vou falar sobre o caminho para a santificação. E o caminho para a santificação começa assim: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação de vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Isso está lá em Romanos 12, 2. E nós vamos começar falando sobre o ressentimento. O ressentimento, ele significa tornar a sentir. É algo que vai e volta, sempre com a mesma intensidade. É como uma raiz de amargura, como diz lá em Hebreus 12, 15. Então, vamos ler Hebreus 12, 15. Diz assim: cuidem para que ninguém fique afastado da graça de Deus, e que nenhuma raiz de amargura brotando cause perturbação, e por meio dela muitos sejam contaminados. A palavra amargura, ela vem do grego, que é pikria, que significa acerbidade, ira, aspereza, descontentamento e irascibilidade, né? E aí lá em Deuteronômio 29, 17 e 18 diz assim: portanto que não haja em seu meio homem, mulher, família ou tribo cujo coração se afaste hoje de Adonai, seu Deus, e sirva aos deuses dessas nações. Que não haja em seu meio pessoas que carreguem uma raiz desse tipo, de veneno e amargura, né? Então, a raiz de amargura, ela é o mau sentimento que surge dentro de nós, para que nós nos afastemos de Deus, né? A raiz amarga, ela é uma inclinação, né? É uma inclinação má e idólatra. Ela começa a brotar no coração do indivíduo, seja um homem ou uma mulher. E ele pensa em afastar-se do Deus eterno. E depois que ele passa a desejar esse afastamento de Deus, ele pode acabar contaminando a sua família, a sua tribo, os seus amigos, os seus conhecidos. E ele quer arrastar todos para essas suas paixões também. E quando é que essa raiz ela surge em nosso coração? Quando a gente se magoa contra o Senhor, quando a gente acha que Ele se esqueceu de nós, que Ele não está mais nos ouvindo. Eu não sei se já aconteceu com vocês, mas já aconteceu comigo. E eu senti uma dor muito grande no meu interior, porque eu tinha um desejo muito grande de fazer uma determinada faculdade. E eu tentei durante muitos anos, e eu não consegui. E eu me irei contra o Senhor. E eu senti amargura no meu coração. E eu senti uma tristeza muito grande no meu coração. Mas Deus me libertou, porque eu coloquei diante dEle essa situação. E Ele pôde me libertar. Então, se você está passando por isso, se você sente uma mágoa, um ressentimento de alguém, de alguma coisa, que você sente que tem se afastado, que tem te afastado do Senhor, que você possa fazer um concerto com Ele nesta noite, e que você possa colocar diante dEle essa amargura, e que tu possas pedir para que Ele possa te libertar, porque se Ele libertar, nós verdadeiramente seremos livres, né? E aí vamos seguir adiante. E esse mal, esse mal ele é muito, ele se alastra muito, né? E ele vai contaminando todos ao redor, né? E não é assim que está boa parte das pessoas hoje, bem como estiveram as antigas. Quando Paulo ele estava lá em Atenas, o seu espírito se comovia dentro dele, vendo a cidade tão entregue à idolatria. A amargura ela vem quando a gente sofre uma derrota, quando a gente se sente frustrado, quando a gente se sente traído, quando a gente perde um ente querido, quando a gente cria uma expectativa que a gente não atinge,
né? Também pode ser algo mal resolvido dentro do coração, e a gente fica ressentindo e trazendo dissabor à nossa vida. A gente fica ruminando. E a gente acha que muitas vezes isso só acontece com as pessoas. Na Bíblia, não. Eu contei a minha experiência. E na Bíblia nós podemos ver que Nabal sofreu isso, Caim sofreu isso, Nimrod sofreu isso, Noemi sofreu isso. São personagens que a gente vê que tiveram essa raiz de amargura, né? E com exceção de Noemi, todos os outros não foram curados. Nabal, Davi pediu ajuda para ele, né? Que ele estava sendo muito bem... ele era um homem rico, ele tinha tudo. E Davi estava no deserto, escondido, né? Do Saul, e ele pediu ajuda a Nabal. E Nabal falou assim: quem você pensa que você é? Eu não vou te ajudar. E aí, só que Davi era ungido do Senhor. Então Nabal, quando ele se colocou contra Davi, ele criou um ressentimento dentro dele, e Davi ia matá-lo. Só que a esposa do Nabal foi interceder por ele diante de Davi. Davi desistiu, né, da vingança. Mas Nabal, quando soube que Abigail tinha ido levar a comida que o Davi pediu, ele ficou tão irado que ele caiu e ele morreu. Em 10 dias ele morreu. Nimrod, ele é pós-diluviano, então ele criou, ele é o responsável pela Torre de Babel. Por quê? Ele queria chegar aos céus, ele não queria mais correr o risco de Deus destruir a terra e todo mundo ser destruído. Então ele se sentia autossuficiente, e ele intentou no coração construir uma torre para chegar ao céu, e todo mundo sabe o que aconteceu. Caim também, ele tinha mágoa no coração, porque Deus aceitou a oferta de Abel, mas não aceitou a de Caim. Mas Deus aceitou a de Abel porque Abel tinha fé, e Caim não tinha fé. E Caim também se deu mal, né? Então todos esses personagens, a gente vê que eles tiveram esse problema com a raiz de amargura, né? E a Noemi, ela teve a Ruth, que foi uma bênção na vida dela. E aí aqui fica uma coisa para vocês pensarem: estejam juntos de pessoas que te levem para frente, né? A Ruth foi uma bênção na vida de Noemi, porque Noemi, ela tinha mágoa no coração dela. Até ontem eu fui ler a história dela, e ela tinha muita mágoa do Senhor, porque o Senhor a abandonou. Ela era uma viúva, ela perdeu os únicos 2 filhos que ela tinha, e ela falou assim: isso é castigo de Deus, e Deus se esqueceu de mim. Mas Deus foi tão misericordioso que Ele colocou a Ruth no caminho dela, e a Ruth abençoou a vida de Noemi, né? E ela foi sarada, e ela não só foi sarada, como a herança dela foi restabelecida, porque o filho da Ruth chamava ela de vó, ou seja, ela teve continuidade, né, da linhagem dela, graças a isso, né? A raiz é algo que oculto, que cresce em nosso interior, e a gente precisa arrancar essa raiz, porque ela impede que as águas vivas do Espírito Santo possam refrigerar as nossas almas. E aí, quando a gente está amargurado com Deus, nós nos afastamos dele, né? A gente precisa entender que a gente tem essa mágoa, para que a gente possa buscar ao Senhor, né? Para que a gente possa pedir ajuda, para que Ele possa remover do nosso interior esse mal oculto, né? Muitas vezes, isso eu acho importante, a gente deixa a raiz de amargura entrar no nosso coração porque a gente não entende o agir de Deus. E por começarmos a buscar outras maneiras de conquistar aquilo que desejamos, né? A gente chega ao absurdo de achar que a gente pode tudo, que a gente não precisa de Deus. Isso é uma mentira do diabo, né? Para nos derrubar, para nos destruir, para nos afastar de Deus, para realmente
acabar conosco, né? Ela tenta permanecer, essa amargura ela tenta. Mas aí como que eu posso fazer? Volte a concordar com Deus. Porque quando você concorda com Deus, essa raiz se enfraquece. Reconheça que Ele é tudo na sua vida. E que sem Ele você não pode fazer nada, né? A gente precisa dEle. A vontade do Senhor é tudo aquilo que nós desejamos. Só que a gente não sabia disso antes. E a gente fica ouvindo muitas vezes as vozes do mundo e a gente fica se perdendo nos nossos pensamentos e a gente chega ao absurdo de achar que a gente não precisa de Deus. E isso é uma mentira. A gente precisa. E a gente vive altos e baixos por conta essas raízes, né? Eu não consegui imprimir, eu preciso ler, tá? Os textos. Mas está lá em Isaías 59, 1, 2, diz assim: eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido para não poder ouvir, mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça. Lá em Deuteronômio 29, 18 diz assim: para que entre vós não haja homem, nem mulher, nem família, nem tribo, cujo coração hoje se desvie do Senhor nosso Deus, e vá servir aos deuses destas nações. Para que não haja entre vós raiz que produza erva venenosa e amarga. Você vê que a raiz, lá nos primórdios, ela já aparece, né? Com o intuito de nos afastar, de nos causar um envenenamento do nosso corpo, dos nossos sentidos, né? Lá em Mateus 18, 32, 35, diz assim: então o seu Senhor chamando-lhe disse: servo malvado, perdoei-te aquela dívida toda, porque me suplicaste. Não devias tu igualmente compadecer-te do teu conservo, como também eu me compadeci de ti? E indignando-se o seu senhor, o entregou aos verdugos, até que lhe pagasse toda a dívida. Assim também o meu Pai Celeste vos fará, se no íntimo não perdoar cada um a seu irmão. Então, como que a gente mata a raiz de amargura? Perdoando. Perdoando, o perdão mata a raiz de amargura. Lá em Efésios 4, 27, 32 diz assim: não deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir ao necessitado. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. E não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Longe de vós toda amargura, cólera, ira, gritaria, blasfêmias, e bem assim toda malícia. Antes sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. A gente se acha muito, né? A gente acha que a gente não precisa perdoar, mas Deus deu o exemplo. Ele nos perdoou, Ele perdoou os nossos pecados, Ele nos trouxe redenção, e da mesma maneira que Ele fez por nós, a gente deve fazer pelo nosso próximo. E o próximo, a gente tem aprendido que é aquele que caminha conosco, que a gente possa amar, que a gente possa perdoar, que a gente possa se colocar diante do Senhor, para que Ele possa nos libertar, que a gente seja livre de toda mágoa, de todo rancor, de toda ira, de toda cólera, e que a gente possa realmente fazer a vontade do Senhor. Deus nos compara também a poços, né? E a gente vê que nós temos 3 tipos de poços na Bíblia. A gente tem o Jacó, ele cavou 3 tipos de poços. Ele cavou o poço de Ezeque, que é o poço de contenda. Ele cavou o poço de Sitna, que é o poço
de raiva, de fenda na alma. E por quê? Porque ele cavava e os filisteus iam lá e enchiam aqueles poços de entulhos. E até que ele foi e cavou um poço que chama-se Reobote, que é um poço profundo, que as águas nunca se acabam, né? E isso é como deve ser para nós. A nossa vida deve ser um poço profundo, onde o fluir do Espírito Santo possa fluir e possa jorrar, né? Possa fluir dentro de nós, possa fluir para a vida eterna. E aí eu gostaria de ler esse capítulo que fala dos poços, e diz assim: Isaque semeou naquela terra, e no mesmo ano colheu o cêntuplo, e o Senhor o abençoou, e engrandeceu-se o homem, e foi se enriquecendo até que se tornou muito poderoso. E ele tinha possessões de rebanho e de gado, e muita gente de serviço, de modo que os filisteus o invejavam. Ora, todos os poços que o servo de seu pai tinham cavado nos dias do seu pai Abraão, os filisteus entulharam e encheram de terra. E Abimeleque disse a Isaque: aparta-te de nós, porque muito mais poderoso te tens feito do que a nós. Então Isaque partiu dali, e acampando no vale de Gerar, lá habitou. E Isaque tornou a cavar os poços que se haviam cavado nos dias de Abraão, seu pai, pois os filisteus os haviam entulhado depois da morte de Abraão, e deu-lhes o nome de que seu pai lhes dera. Cavaram, pois, os servos de Isaque naquele vale, e acharam ali um poço de águas vivas. E os pastores de Gerar contenderam com os pastores de Isaque, dizendo: esta água é nossa. E ele chamou aquele poço de Ezeque, que é o poço da contenda. Depois, porque contenderam com ele, então cavaram outro poço, pelo qual também contenderam, por isso chamou-lhe Sitna. E partiu dali e cavou ainda outro poço. Por este não contenderam, pelo que chamou Reobote, dizendo: pois agora o Senhor nos deu largueza, e havemos de crescer na terra. Depois subiu dali a Berseba, e apareceu-lhe o Senhor na mesma noite, e disse: eu sou o Deus de Abraão teu pai. Não temas, porque eu sou contigo, e te abençoarei, e multiplicarei a tua descendência, por amor do meu servo Abraão. Isaque, pois, edificou ali um altar, e invocou o nome do Senhor. Então armou ali a sua tenda, e os seus servos cavaram um poço. E ali ele prosperou, né? Veja que esse poço, ele não tinha mais entulhos, e águas vivas jorraram desse poço, né? E ali ele edificou um altar, né? Ele se entregou ao Senhor, e o Senhor o abençoou. E aí, a próxima imagem, eu acho que é de uma raiz. A raiz. Pensando na raiz de amargura, eu peguei essa raiz aí toda entrelaçada, e ela vai crescendo como um câncer na nossa vida, e ela vai entupindo a nossa vida, e a gente vai ficando cada dia mais amargurado, mais triste, mais deprimido, e a gente cada dia vai ficando mais longe do Senhor. Então veja que a importância da gente se livrar dessa raiz hoje. Hoje é tempo que o Senhor nos fala sobre isso, e quando o Senhor nos diz uma coisa, é para a gente poder ser curado, é um tempo de cura, que a gente possa se libertar disso. Eu vou falar sobre Ezequiel 47, 3, 5. E saiu aquele homem para o oriente, tendo na mão um cordel de medir, e mediu 1000 covados, e me fez passar pelas águas que me davam pelos artelhos, e mediu mais 1000, e me fez passar pelas águas que me davam pelos joelhos, e mediu mais 1000, e me fez passar por águas que me davam pelos lombos. E mediu mais 1000, e era um ribeiro que eu não podia atravessar, porque as águas eram profundas, águas que se deviam passar a nado, ribeiro pelo qual não se podia passar. Esta é uma passagem realmente fascinante, né? Ela nos mostra como Deus quer nos levar ao seu plano original. E, de acordo com a descrição,
que ele trouxe através de Ezequiel, a gente pode entender que a gente tem 4 maneiras diferentes, né? A gente pode ser um servo de Deus de 4 maneiras diferentes. A gente pode ter 4 níveis. E aí a gente vai começar pelo primeiro, que é o do tornozelo, né? Que é quando logo que a primeira medição dele, e saiu aquele homem para o Oriente, tendo na mão um cordel, e mediu 1000 covados, e me fez passar pelas águas que me davam pelos artelhos, que é pelo tornozelo. Imagina, a pessoa só molha, é aquela pessoa que só molha o pé. Ela se contentou apenas em ser salvo, né? E ela quer, tá bom para ela não precisa mais que isso. Ela não quer se arriscar mais, né? Ela já tem Deus no seu coração, ela recebe aquele frescor da água, e para ela está suficiente. E aí ele caminhou mais um pouquinho, e ele foi para as águas nos joelhos, né? E aí nessas águas no joelho, a pessoa entra numa nova dimensão. Ela caminha um pouco mais com dificuldade, ela afundou um pouquinho mais, é aquele crente que não deixa de ir na igreja, todo domingo ele está lá, e eu estava todo domingo na igreja e eu tinha uma mágoa no meu coração. Então, é muito perigoso, é uma situação perigosa, você tem que estar liberto, você tem que querer ir mais fundo. Não adianta você ser um crente de domingo, não adianta você ser um crente que recebe a palavra que o pastor te dá e você não perde tempo de meditar na palavra, você não perde tempo de estudar, você não perde tempo de fazer o seu devocional com o Senhor. É importante que você conheça o Senhor, que você não terceirize a sua fé. Essa pessoa aqui nos joelhos, ela terceirizou. Ela gosta de ir na igreja, ela gosta do papel social que a igreja tem, ela gosta desse encontro semanal, mas é só isso, ela não quer ir mais fundo. Ela não está disposta a ir mais fundo. Tá bom assim, eu estou salvo, eu vou na igreja, tá ótimo. Mas aí você vai caminhando mais um pouquinho, né? E aí a água está na cintura. E na cintura, na altura da cintura até a altura dos ombros, representa um esforço. Você já conhece um pouco mais, mas você ainda tem um pouco de medo. Você sente que algo pode dar errado, que você pode se afogar, né? Mas você já deu um passo a mais de fé, né? E aí você finalmente mergulha. E aí você mergulhou, você está entregue ao Senhor. Não há mais nada, somente o Senhor. O contato com as coisas do mundo, o mundo já não te interessa mais, já não te atrai mais como antes. Você está entregue ao Senhor. Né? Você depende, você aprendeu que você precisa do Senhor e você passa a depender dele, né? E nesse lugar você começa a praticar o conhecimento e a comunhão com Deus. Você começa a nadar, você começa a buscar mais, a buscar o conhecimento, a meditar na palavra, a procurar ter intimidade com o Senhor. Né? Você está completamente entregue ao Senhor. Você está completamente entregue. E eu achei muito interessante isso, porque se vocês olharem, a gente está lá com a água no tornozelo, é como se a gente estivesse entrando no mar, né? Água no tornozelo, aí água no joelho, aí a gente vai, entrou água aqui, aí a gente vai até o ombro e aí a gente mergulha. É uma caminhada. E isso é uma caminhada. E o Senhor fala que a gente tem que crescer, né? A gente não pode ficar para sempre como crianças, bebendo leitinho e se contentando com o leitinho. É importante que a gente cresça, que a gente caminhe, que a gente mergulhe, que a gente conheça, que a gente realmente conheça o Senhor, porque a gente tem intimidade com Ele. E aí a gente chega, a gente está nadando, né? A gente pode
pode mudar. E na margem do rio, qual é o objetivo de ir para outra margem? O outro lado, né? As regiões além da margem oposta. Deus nos coloca um objetivo para alcançar a margem oposta. Esse objetivo só atinge quem estiver nadando no Espírito. Isto é, caminha em direção ao alvo, removendo medos, aceita desafios e, ao mesmo tempo que em que apreciam todos os benefícios que a vida do Espírito nos traz. E lá em Filipenses 3, 12 e 14, Paulo diz assim: não digo que eu já tenho obtido, ou que seja já perfeito, mas vou prosseguindo para ver se também poderei alcançar aquilo para o que igualmente fui tomado por Cristo Jesus. Irmãos, eu não julgo ter ainda alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficam para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo em direção ao alvo, para obter o prêmio da vocação celestial de Deus em Cristo Jesus. Então, irmãos, é muito importante que a gente aceite esse desafio, que a gente aceite entrar mais fundo, conhecer mais de Deus, ser íntimo do Senhor, estar com Ele em todo o tempo. Veja que essa outra margem é algo muito profundo. E aí, no próximo slide, a gente vai ver, é o nível de glória. Nesse momento, a gente está no nível mais elevado, visto que a glória é o próprio Deus. Ao contrário do que a gente pensa, glória não é poder nem unção, mas é o próprio ser de Deus, a própria pessoa divina, né? É andar cheio, repleto da presença de Deus, numa entrega completa e sem reservas. E o que significa? Significa que nesse nível, você não está mais preocupado em fazer nada. Você está entregue, você aceitou que só em Deus você pode tudo. E você deixa que Ele faça, né? E nesse momento, a gente já não tem mais que liberar palavras para que algo aconteça. Já não há preocupação, não precisa suar nem fazer força. Mas a gente entra num nível de repouso. Enquanto a própria presença de Deus, o próprio Deus opera livremente. Então não sou mais eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. E Ele passa a cuidar das coisas por mim. Eu não preciso mais me preocupar, eu não preciso mais suar, eu só preciso estar na presença dEle. Eu só preciso realmente conhecê-lo como Ele me conhece e ter uma intimidade com Ele para que Ele possa fazer tudo por mim, né? Quem crer em mim, lá em João 7,38 diz, quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. E aí, de novo, eu volto a falar para vocês, tirem do seu interior toda raiz de amargura. Realmente façam um concerto com o Senhor, para que vocês possam ter do seu interior esses rios, né? Esses rios de água viva fluindo. E aí, o Senhor me fez pensar no tabernáculo. E veja que é uma caminhada, né? É uma caminhada. Aqui eu entrei na porta. Aqui tinha o altar do sacrifício. E aqui tinha a pia. E no altar eu fazia o quê? Eu crucifico a minha carne. É uma tomada de decisão de não mais satisfazer os meus desejos e os meus gostos que induzem ao pecado. É aqui que eu me entrego a Ele. Aqui no altar eu me entrego a Ele. E logo em seguida do altar tem a pia. E a pia ela era revestida de espelhos. E aí eu olhava, eu chegava na pia suja e eu me lavava. Eu olhava a sujeira e eu me lavava. Você vê a sua sujeira e você se lava para se achegar a Ele. E eu diria que aqui a gente está molhando o nosso tornozelo. A gente está molhando o nosso tornozelo, a gente ainda não foi adiante, né? A gente está aqui molhando o tornozelo, molhando o joelho, e a gente fica aqui. E muita gente fica aqui, né? Vai, peca, se entrega de novo no altar, se lava de novo na pia.
e volta e peca de novo, e se entrega de novo, e lava de novo, e não sai daqui. E o Senhor quer que a gente avance, porque aqui a gente está indo para o profundo, e no profundo, lá dentro do tabernáculo, a gente tinha me esqueci o nome. O candelabro, né? Aquele candelabro que a gente sempre vê dos judeus lá. Aqui a gente tinha a mesa, e aqui a gente tinha o altar do incenso. E aí, no candelabro, é a presença, né? O candelabro, ele ilumina esse lugar. E a presença do Espírito Santo nas nossas vidas, né? É a sua pureza, é a sua santidade. E aqui na mesa ficavam os pães, né? Ficavam os pães, porque é o lugar de intimidade. É na mesa que a gente pode ter intimidade com o Senhor. É na mesa que a gente tem comunhão. É na mesa que a gente tem provisão. E aqui, no altar do incenso, é onde eu vou buscar. É o meu estilo de vida de oração. É o brilho do Senhor em nós, né? E aqui eu já diria que eu estou com água nos ombros. E aí, finalmente, eu entro naquele profundo, né? E no profundo é onde eu encontro o Senhor. E aqui é onde haviam essências utilizadas no preparo, que curavam. É o Espírito de Deus curando o nosso interior, nossas mágoas, né? Então, isso é a caminhada, é a nossa caminhada. E aí ele ainda me fez pensar, e eu não fiz esse. Mas virado aqui para cima, e é o poço. Né? É o poço. Então, assim, que a raiz de amargura que eu carrego, que a gente possa tirar ela. Tira. E se permita ir adiante, se permita mergulhar. E por quê? Por que eu tenho que ir adiante? O que tem lá do outro lado? E aí, pode mudar o slide. No final, eu cheguei na outra margem. E o que tem na outra margem? Eu esqueci de ler. Esse lugar que devia estar limpo, adornado e preparado para render o nosso culto a Deus está cheio de amargura, de rancor, de eu sei tudo, eu não preciso de Deus. Ele se esqueceu de mim. Precisamos expurgar do nosso interior tudo isso para que a gente possa acessar a fonte inesgotável de vida, né? Para que a gente possa realmente ter um fluir do Espírito Santo, para que a gente possa ir para aquele profundo de Deus. E aí em Romanos 6, 1, 2 diz assim: que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça abunde? De modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Precisamos pôr nossa fé em Jesus, para que a gente possa ser purificado, né? E aí vamos ler esse 1 João 1, 7, 8, 9. Mas se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se dissermos que não temos pecado, enganamos-nos a nós mesmos, e não há verdade em nós. Antes crescei na graça e conhecimento do nosso Senhor Salvador, Jesus Cristo. A Ele seja dada a glória, assim agora como no dia da eternidade. Amém. Ai, gente, perdão, eu fiz bagunça aqui. Vou ler de novo, eu segui a corrente. Se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos, e não há verdade em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não pecamos, fazemo-lo mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Vamos repetir de novo. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça abunde? De modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? É muito importante isso. É muito importante que a gente não se contente em ficar só naquela beiradinha. É muito importante que a gente não se contente só em ficar peca,
sacrifica, se lava. Peca, sacrifica, se lava. Eu fiquei pensando nas virgens. Veja, a gente não sabe que horas virá o nosso Senhor. Se a gente não estiver, né, numa situação pronta, se a gente não estiver purificado, Cristo vem nos buscar e a gente não sabe que horas Ele vem. E Ele vem buscar uma igreja adornada e limpa. Não adianta pensarmos que pecamos mesmo e não temos jeito. Não é verdade, isso é mentira, é mal, é maligno. Em Cristo a gente tem jeito sim. Ele nos capacita, Ele nos purifica. Tudo bem que pode ser que cheguemos à estatura de varão perfeito somente no último dia da nossa vida. Mas até lá cabe a nós lutarmos com todas as armas celestiais, buscando estar cada dia mais parecido com Cristo. É importante que a gente siga, sim, todos os passos do processo, que envolve gratidão. Eu sou grato porque eu fui salvo. Envolve entrega, porque eu me entrego no altar. Envolve purificação, porque eu me purifico na bacia de bronze. Eu vejo os meus pecados, eu me lavo. Envolve exaltação, satisfação e iluminação, que é o que está na presença do Senhor, no santo lugar. E, finalmente, a gente consegue tocar a sua presença, a sua face no santo dos santos. E é muito importante que a gente tenha em mente que a gente não sabe em que dia virá o nosso Senhor. E se a gente não estiver preparado, a gente vai ter a grata surpresa de ficar. E eu não sei se a gente ficar, se a gente vai ter uma outra oportunidade de se corrigir, né? Então, que a gente possa estar pronto, que a gente tenha em mente isso, que a gente precisa estar pronto, que a gente lute, que a gente deixe de lado todo o pecado, que a gente deixe de lado toda a amargura, que a gente deixe de lado todo o embaraço que nos afastam do Senhor. E quando nós chegarmos na outra margem, e por que é importante? Porque as margens dos rios é onde crescem as árvores frutíferas. Está lá em Ezequiel 47:12, na continuação do que a gente leu. E nas árvores, na margem tem árvores frutíferas que não perdem as folhas. Elas produzem frutos mensalmente durante todo o ano. E os frutos servem para alimentar as pessoas. E as folhas para curar doenças. Então, é tudo que eu vou encontrar do outro lado. Em Jeremias 17:7 diz assim: porém, bendito o homem que confia no Senhor e cuja confiança é o Senhor, porque ele será como árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor, e a sua folha fica verde, e no ano de sequidão não se afadiga, e nem deixa de dar frutos. É por isso que a gente tem que ir mais fundo, porque no ano de sequidão, e a gente teve ano de sequidão, eu considero que a pandemia foi um ano de sequidão, foram 2 anos de sequidão, e muita gente não voltou para a igreja depois da pandemia, porque eles não tinham profundidade. Então é muito importante que a gente aceite esse desafio, e a gente não se contente em ficar só no nosso tornozelo, que a gente possa ir mais fundo e que o Senhor possa se revelar a nós e que a gente possa ter intimidade com Ele e que Ele possa fazer diferente em nossas vidas, em nome de Jesus. Amém? E essa é a porção que o Senhor me deu para trazer hoje. E eu vou agradecer. Senhor Jesus, muito obrigado, Pai, porque deu tudo certo. Obrigado, Senhor, pelo teu recado, Senhor, que nós possamos ser humildes e submissos a Ti, Senhor, e que Tu possas continuar falando aos nossos corações, Senhor, e que o Teu Santo Espírito possa encher as nossas vidas, Senhor, e que nós possamos ser transformados, Senhor, que nós não nos contentemos mais, Senhor, em molhar os nossos pés, Senhor, mas que nós possamos, Senhor, correr a nossa caminhada, Senhor, e nós possamos ser íntimos Teus, Senhor, e Tu possas se agradar de nós, Senhor. É o meu, Senhor, pedido a Ti nesta noite, em nome de Jesus. Amém.